Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Querido, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: você está no lugar certo, na hora certa. Agora olhe para outra pessoa e diga: fazendo a coisa certa. Aleluia. 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 Mas deixa eu falar por que você está fazendo a coisa certa. Porque a unção que tem neste lugar, queridos, aquilo que você vai receber neste lugar, que você recebe neste lugar, você não encontra em outro lugar. Não encontra, você pode procurar. Mas quando você está debaixo de uma unção, saiba que é porque o Senhor tem grandes coisas para você. Por isso que você está no lugar certo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, e você pode acompanhar no telão ou abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 2,19. Queridos, cada um de nós está dentro de um processo. Eu não sei se você já percebeu como Deus trabalha com processos, e muitas vezes dentro desse processo coisas rápidas acontecem, coisas repentinas da parte de Deus acontecem na nossa vida. Eu sei que você já teve experiências como essa, de orar pedindo algo para o Senhor, e você teve aquela impressão de que, poxa, eu mal acabei de orar, já aconteceu. Eu sei que você já vivenciou isso, experiências como essa, e isso são coisas rápidas da parte de Deus para as nossas vidas. Eu sei de pessoas que, ano passado, ali em 2019, viveram tantas coisas aceleradas acontecendo na vida, de que aquilo que às vezes não viveram em 10 anos, mas viveram em 1 ano, porque isso faz parte de coisas rápidas que o Senhor faz em nossas vidas. Mas em contrapartida, nós também vamos identificar algumas áreas, algumas questões na nossa vida que estão demorando um pouco. Nós vamos identificar isso também. Queridos, deixa eu falar algo para você. Existem coisas tentando nos abafar. Existem coisas tentando nos parar. Coisas que querem abafar o nosso potencial, abafar os nossos sonhos. Coisas que querem nos fazer parar de avançar, de prosseguir e de conquistar coisas novas. Por isso eu digo para você que em muitos momentos da nossa vida, quando nós identificamos que está demorado demais uma questão na nossa vida, é porque nós precisamos tomar decisões. Diga decisão. Decisões tão importantes que elas vão resolver não apenas aquele momento, aquela situação, mas decisões que vão refletir por toda a nossa vida. Preste bastante atenção nisso. Decisões que eu preciso tomar, que você precisa tomar, que são tão importantes, que elas vão resolver o momento, vão resolver a situação, mas elas vão ter um impacto, elas vão refletir por toda a nossa vida. Aleluia? Aleluia. Queridos, ano passado eu participei de um retiro, e retiro é algo muito especial. E ali aquelas ministrações, aquelas palavras tão tremendas. Mas aí no intervalo ali da refeição, eu me sentei para conversar com uma irmã muito querida. E presta bastante atenção, queridos. E naquele momento ali Deus usou a vida dela para trazer uma palavra para mim. E ali Deus falou comigo que haviam coisas na minha vida que estavam me vencendo. Coisas que eu ainda não havia vencido. E que era para eu dar muita atenção para isso. Porque aquilo que eu ainda não venci é porque está me dominando. E aquilo que está me dominando, ele está tirando as minhas forças. E era para eu prestar atenção nisso. Porque não somente tirando as minhas forças, mas aquilo que está me dominando, ele em algum momento da minha vida, ele pode me matar. E pode me impedir de viver coisas novas e de viver sonhos e propósitos de Deus na minha vida. Essa foi a palavra que o Senhor falou para mim.
E eu confesso, queridos, que naquele momento eu me entristeci um pouco, por saber que ainda haviam coisas que eu não havia vencido. Mas deixa eu te falar algo, naquele mesmo dia, o Senhor virou uma chave dentro de mim. E eu declaro na tua vida nessa noite, que o Senhor vai virar uma chave na tua vida. O Senhor vai fazer algo nessa noite sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Porque a palavra que serviu para mim, que me edificou, eu creio que ela serve para você também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler 2 Pedro 2,19. A palavra diz assim: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Existe outra versão que diz assim: pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Em João 8,34, é mais uma palavra que complementa isso. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que vive pecando é escravo do pecado. Em Romanos 6,16, é mais uma palavra que complementa. Não sabem que, quando vocês se oferecem, eu vou ler na minha versão aqui, que é um pouquinho diferente. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. O que a palavra de Deus está nos falando? Que aquilo que nós não vencemos é porque está nos dominando. Queridos, e nessa noite eu quero falar com você 3 coisas que estão tentando nos vencer ou que tentam nos parar. 3 coisas que tentam nos vencer. Eu sei que existem muitas outras, mas eu quero focar em 3 coisas que eu e você precisamos vencer em nossas vidas. Aleluia! O primeiro tópico, eu quero só aqui fazer um parênteses, para que você preste atenção no que o Senhor está falando com essa igreja. Porque no primeiro culto do ano, o pastor Roberto, ele falou sobre isso. E semana passada foi o nosso segundo culto e o pastor Ney também falou sobre isso. E queridos, foi o que Deus colocou no meu coração. E se o Senhor está falando, nós ouvimos. Primeira coisa que eu e você precisamos vencer, coisas que tentam nos parar, as experiências negativas do passado. Quando nós conversamos com algumas pessoas, nós podemos perceber claramente que todas as experiências ruins do passado, que as decepções, que as frustrações, as tristezas, os traumas que ela teve, toda aquela vivência de dor, de choro, as coisas que talvez não saíram da forma como ela planejou, como tudo isso ainda tem um lugar tão grande, tão vivo na vida dela. Ela vive o hoje, ela vive o agora, mas com aquela vivência de dor do passado, das frustrações, das decepções, das mágoas, as coisas que não saíram do jeito como ela queria, as tristezas. E aquilo tem um lugar tão alto no coração dela. É como se ela pegasse todo esse passado de dor e colocasse na prateleira mais alta do coração dela. Porque, infelizmente, nós tendemos muito a olhar para os nossos erros. Nós focamos muito nas coisas que não deram certo, nas coisas erradas que fizemos. Quantas vezes eu já passei um dia inteiro sofrendo, me martirizando, porque às vezes eu falei algo para uma pessoa que não deveria ter falado daquela maneira, não deveria ter agido daquela forma. E às vezes eu fico sofrendo um dia inteiro por causa daquilo de errado que eu fiz. E quando é só um dia, tudo bem, mas às vezes é a semana sofrendo, é o mês sofrendo. Porque infelizmente nós olhamos muito para aquilo que não deu certo, mas nós precisamos tirar o foco desses acontecimentos. Ei, algo que precisa ficar claro para mim e para você, é de que o nosso passado, ele não determina o nosso futuro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Queridos, o nosso passado,
Ele não condena o nosso futuro. Mas enquanto os nossos sentimentos e emoções estiverem presas naquilo que não deu certo, nas decepções e nos traumas, enquanto os nossos pensamentos, sentimentos estiverem presos nisso, nós não vamos ter energia para prosseguir. Ou tudo aquilo que nós tentarmos fazer vai se tornar difícil. Por quê? Porque nós estamos presos no passado. Precisamos vencer o nosso passado, as experiências negativas. Aleluia. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que não tiveram bons momentos na sua vida, mas nem por isso o seu futuro foi de tristeza ou foi de fracasso. Você conhece a história de José. José, ele foi abandonado pela sua família. Os seus irmãos tinham tanta raiva, tinham tantos ciúmes de José, tanto ódio de José, que venderam ele como escravo. E José passou uma boa parte da sua juventude preso. Então, uma pessoa que fica presa, com certeza ele passou muitas noites chorando, muitas noites se sentindo sozinho, abandonado, rejeitado. E a Bíblia fala de um episódio de que um companheiro dele de prisão teve a oportunidade de falar o nome dele diante do rei, para que talvez ele saísse antes do tempo daquela prisão. Mas ele foi esquecido pelo seu amigo. E a Bíblia relata também de que José, ele foi acusado injustamente de assédio pela mulher de Potifar. Então imagine, queridos, o que é passar por tudo isso um jovem. E ele passou momentos de muito choro, de muita dor, momentos muito difíceis. Mas eu não consigo imaginar José focado nesses momentos. Eu não consigo imaginar José se lamentando e se achando um coitado, porque passou por momentos difíceis. Eu não consigo imaginar José dizendo, é que para mim as coisas realmente sempre são difíceis. Você já escutou isso? É que para mim as coisas nunca são fáceis. Olha o copeiro, onde é que está o copeiro? O copeiro já saiu daqui, já está restaurado, já está livre, mas eu ainda estou aqui. Eu não consigo imaginar José focado nas coisas que não deram certo. E talvez a sua infância não foi das mais felizes. Talvez você carregue traumas da sua infância, da sua juventude. Talvez você passou por muitas decepções e muitas frustrações no seu passado. Talvez você foi privado de algumas coisas. Talvez você queria viver de um jeito e as coisas não foram da maneira como você pensou. E não apenas privações financeiras, mas também emocionais. Porque talvez lhe faltou um carinho de pai, talvez lhe faltou um carinho de mãe, talvez lhe faltou palavras de encorajamento, palavras de incentivo para você, talvez lhe faltou esse apoio. Eu não sei, queridos. Mas o que eu sei é o seguinte, que o teu passado, o meu passado, ele não define o nosso futuro. Não importa o quanto nós sofremos, o quão triste, quantas situações e adversidades nós enfrentamos. Esse passado, ele não condena o nosso futuro. Aleluia, aleluia. O problema é que nós queremos caminhar no reino carregando todo o passado. E não dá. Não serve, queridos. Precisamos vencer o passado, ou ele vai me paralisar. Ei, Deus tem algo muito grande reservado para cada um de nós. Porque para muitos, José era apenas mais um prisioneiro. As pessoas olhavam para aquele rapaz e viam apenas mais um prisioneiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Havia um plano de Deus sublime na vida daquele homem. Havia um lugar de honra para a vida daquele homem. Então não importa aquilo que nós passamos. Há um plano de Deus para nós. Há algo sublime, há um lugar de honra para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Não há como viver o melhor de Deus se ficarmos ancorados no nosso passado, nos momentos de tristeza, nos privando de viver algo melhor por causa dessas situações. Ei, creia que existe um propósito divino maior de Deus na sua vida. Creia nisso, meus queridos. Há um plano de Deus maior e melhor para você do que foi o nosso passado. Tem uma palavra que eu carrego no meu coração.
É Jeremias 29:11. Eu amo essa palavra. Oh, aleluia. Aleluia, porque essa palavra diz: eu é que sei, diz o Senhor, que planos tenho a vosso respeito. Eu tenho planos de paz para vocês, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho planos para prosperar, eu tenho planos para restaurar, eu tenho planos de felicidade, eu tenho planos de abundância para vocês. Eu é que sei, diz o Senhor, que planos tenho a vosso respeito, não para causar dano, não para causar tristeza, oh aleluia, para nos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Oh, obrigado, Jesus. Esses dias eu estava vendo um documentário, e ali contava a história de uma pessoa que passou momentos muito, muito difíceis, principalmente na sua infância. Contava de que desde pequena essa pessoa, ela passou por muitas dificuldades, por muitas privações, a ponto de realmente passar fome, muita miséria, muita pobreza, e ela viveu nesse ambiente. Você sabe que para uma criança viver num ambiente desse é algo muito difícil. E ela ainda quando era criança, ela foi abandonada pelo seu pai, então a sua mãe teve muita dificuldade de criar ela sozinha com os irmãos, enfim. E ela viveu ali algum tempo realmente num cubículo, um lugar assim, muito pequeno, para 4, 5 pessoas viverem. Uma infância realmente bem difícil. Só que essa pessoa, ela tinha um sonho, diga sonho. E ela batalhou tanto, em busca desse sonho. Só que durante todo esse processo, ela escutava muitos nãos. Não é para você. Não, olhe bem para a sua história. Não, olhe bem para a sua família. Olhe bem para quem você é. E muitas portas fechadas essa pessoa encontrou neste processo. Mas eu fiquei tão impressionada com a história de que em momento algum aquela pessoa pensou em desistir. Em momento algum ela pensou em desistir. E eu vi que sobre ela é como se tivesse uma atmosfera, algo sobre a vida dela, que impedia dela de se conformar com o passado. As pessoas lembravam da miséria dela, as pessoas lembravam da situação dela, mas os olhos dela estavam no futuro, os olhos dela estavam para frente. Ela não estava presa naquele passado de escassez e de privação. E eu achei aquilo tão impressionante, uma pessoa tão determinada, olhando para frente, em busca do sonho dela, não se importando com aquilo que ela passou. Aleluia! E essa pessoa que eu estou falando para você, ela se tornou uma celebridade. E ela conseguiu conquistar 5 títulos consecutivos como a melhor jogadora de futebol do mundo. Uau! Vocês sabem de que eu estou falando? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O passado foi de miséria, o passado foi de escassez, mas Deus tinha reservado para ela um lugar sublime, havia um plano de Deus para a vida dela. E assim é na sua vida também. Amém, glória a Deus. Amém. A segunda coisa que nós precisamos vencer é parar de enxergar as coisas de forma natural. Precisamos vencer, queridos. Em 2 Coríntios 4:18. Aleluia. 2 Coríntios 4:18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Ou seja, nós não atentamos para o que vemos, para o natural, porque tudo que vemos vai passar. Queridos, bom ou ruim, vai passar. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Em Hebreus 11:3, a palavra nos diz assim: que é pela fé que entendemos. O que a palavra diz? Que é pela fé
que entendemos. Mas muitas vezes nós estamos querendo entender para ter fé. Cada vez que eu e você queremos entender as coisas para ter fé, é porque nós estamos tirando os nossos olhos do que é eterno e colocando naquilo que é o natural. Vamos ali para Mateus 4. Mateus 4, 3. Aquela passagem que Jesus está no deserto, sendo tentado. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, se és filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Mas presta atenção uma coisa, vamos voltar um pouquinho antes ali em Mateus 3,16. Um pouquinho antes desse acontecimento, ok? Mateus 3,16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Aleluia. O que o diabo estava fazendo? Lançando uma dúvida, lançando um conflito de pensamento. Se és filho de Deus, se és filho de Deus. Ei, um pouquinho antes, o céu tinha se aberto e a voz do Senhor tinha dito para Jesus: tu és o meu filho amado. Mas o diabo, ele lança conflitos de pensamentos, ele quer trazer dúvidas, porque ele age na nossa mente. Mas já havia sido dito, o Senhor já tinha ouvido que Ele é o Filho amado. Ei, querido, saiba dar a resposta certa para o diabo. Já está dito a teu respeito que você é filho. Já está dito a teu respeito que você é filha amada. Saiba dar a resposta para o diabo. Aleluia. Aleluia. Se és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, ei, está escrito, já está dito a meu respeito, já está dito a teu respeito. Você pode sair daqui a pouco por essa porta e você será atacado por um conflito de pensamentos. Eu digo para você, saiba dar a resposta certa para o diabo. Já está escrito a teu respeito. Já está escrito. Já está escrito que você é mais do que vencedor. Já está escrito a teu respeito que há bênçãos na casa do justo. Já está escrito a teu respeito que tudo posso naquele que me fortalece. Saiba dar a resposta certa para o diabo. Queridos, nós temos que dar comando para Satanás. Porque o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Assim ele fez com Eva também. Não é bem assim, não, mas é que tem que ver que não é bem assim. Não é que vocês vão morrer. Conflito de pensamento. Por isso nós precisamos dar a resposta certa. O problema não é o diabo mentir. O problema é quando acreditamos nas mentiras. Precisamos vencer e tirar os nossos olhos do natural. Ali em Hebreus, nós não vamos ler, eu só estou apenas citando para você. Ali em Hebreus 11, existe uma lista de homens e mulheres de fé. Em casa, durante essa semana, medite nesse texto também. Agora eu faço uma pergunta para você. Por que esses homens e mulheres são lembrados? Eles são lembrados por causa da fé. São lembrados por causa da fé. Mas são homens e mulheres que passaram por provações, que passaram por dificuldades. Com certeza enfrentaram muitos problemas na sua vida. Mas se eles são lembrados por causa da fé, é porque os olhos deles não estavam no natural, mas estavam no eterno, naquilo que o Senhor diz. Os olhos deles não estavam, olhe como está o seu casamento, olhe como a tua esposa está te tratando, olhe como está a situação dos teus filhos. Não, os olhos deles não estavam no natural, estavam nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor diz. Quando olhamos para o natural, nós olhamos a doença, o nosso estado de saúde, nós olhamos a nossa conta financeira, mas nós precisamos vencer, queridos, e não ficar
olhando para o natural, porque a palavra diz, nós não prestamos atenção no que vemos, porque vai passar. Nós prestamos atenção no que é eterno, na palavra do Senhor e nas promessas de Deus. Oh, aleluia! Por isso a fé ela é tão importante. Oh, aleluia! Porque ela nos ensina a esperar algo melhor de Deus. A fé ensina que apesar das circunstâncias, o nosso futuro é tão bonito e tão glorioso que está além da nossa compreensão. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. O Senhor é bom. Precisamos vencer as experiências negativas do passado. E precisamos parar de olhar as coisas de forma natural. E a terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite, que nós precisamos vencer, está em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Uau! O que eu entendo aqui? Que tem coisas que nós vamos experimentar somente se não desanimarmos. Agora que fique bem claro, existem duas situações. Uma coisa é você passar por um problema, por uma provação, por uma dificuldade e você ficar desanimado por aquilo. Então é um momento que você precisa de ajuda, você precisa de oração, você precisa de apoio. Agora outra coisa bem diferente é você ser um desanimado, você viver desanimado em todo o tempo. Por quê? Porque o desanimado ele só olha para baixo. O desanimado ele só vê problema, o desanimado ele só aumenta as dificuldades. E o desânimo pode nos impedir de viver os propósitos de Deus. Por isso nós precisamos vencer o desânimo. Deixa eu falar algo para você. Você vai se tornar aquilo que constantemente vê e ouve. Diga para a pessoa aí do seu lado, cuidado com o que você ouve. Cuidado para você não se tornar um desanimado, viu? Porque se você convive com pessoas desanimadas, você vai se tornar um desanimado. Sabe quem anda desanimado? Me dá uma Bíblia aqui, Rogério. Pode ser. Sabe quem é que anda desanimado? Quem acredita em mentiras. Se você acredita no que a Rede Globo está falando, você vai andar desanimado. Se você acredita em notícias mentirosas, você vai andar desanimado. Agora, se você acredita no que a palavra de Deus diz, não tem por que você andar desanimado. Aleluia! Aleluia! Se você acredita na verdade, aqui tem boas novas para você. Aqui diz que tudo te vai bem. Aqui diz que tem prosperidade e tem um futuro para você. Aleluia! Então só anda desanimado quem está acreditando em mentiras. Oh, aleluia! Precisamos vencer o desânimo. Esses dias eu escutei uma história e achei tão interessante, eu quero comentar aqui com vocês, de uma pessoa que ela estava indo para o trabalho, mas ela estava tão desanimada de trabalhar, porque quando ela chegava lá no local de trabalho, estava todo mundo desanimado e todo mundo de mal com a vida, e todo mundo reclamando porque não vendia o suficiente, porque não batia as metas, e reclamando por causa de dólar, enfim, aquela reclamação, aquela murmuração toda. E essa pessoa estava tão esgotada, tão cansada disso tudo, que ela resolveu tirar umas férias. E ela se planejou e tudo, e ela saiu de férias. Só que o voo dela atrasou. Então ele já ficou aborrecido com aquilo, já ficou chateado. E poxa, cheguei aqui com tanta antecedência e esse voo que não sai. Mas enfim, ele foi. E quando chegou no destino, no hotel dele, ele percebeu que o quarto que colocaram ele não era bem exatamente como estava na foto. E daí ele já ficou chateado com aquilo, já começou a reclamar da cama, já começou a reclamar do banheiro, reclamar da comida, enfim. Ao ponto que ele percebeu que ele era o desanimado. E o desanimado, ele vê problema em tudo. Não tem como compartilhar um projeto com desanimado, querido. Não tem.
O desanimado, rapidamente, se você falar um projeto para ele, uma ideia sua, algo que você quer fazer, ele rapidinho, ele vai te dar aí 10 motivos que vai dar errado e que você não tem por que fazer isso aí. Então nós precisamos vencer o desânimo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, ok? O que fazer para vencer o desânimo? Diga, boas expectativas. Aleluia! Porque algo não deu certo uma vez, não significa que não possa dar certo. Olhar para o problema e resolver o problema, mas ter boas expectativas. Ei, queridos, olhe para a vida com o olhar de Deus, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Eu não sei quantos planos você fez para 2020. Eu não sei tudo que você deseja conquistar neste ano. Mas deixa eu dizer algo para você. O que Deus tem preparado ainda é muito maior. Muito maior do que você está pensando, muito maior do que você colocou no seu projeto de vida. O que Deus tem é grande, o que Deus tem é maior. Aleluia! Aleluia! É que às vezes a gente está tão preso num sonho, tão preso, valorizando tanto esse sonho. E quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, nós achamos que não tem mais jeito. Ano passado, eu e o Ney passamos por um momento delicado na nossa vida. E aquilo que nós passamos nos desanimou. Mas eu dou glória a Deus pela vida da igreja, pelo grupo familiar, pelos irmãos, pelos pastores que nos apoiaram naquele momento, oraram por nós e, glória a Deus, nós vencemos. Nós vencemos. Agora, não é porque algo deu errado que eu não vou esperar o melhor de Deus para mim. Se não deu da forma como eu planejei, como eu queria, ei, é porque tem algo melhor de Deus. Sempre tem algo melhor de Deus para nós. Aleluia. Olhe para o favor de Deus, olhe para a graça de Deus, olhe para o amor de Deus. Todo pai deseja coisas boas para os seus filhos, não é? Assim é Deus conosco, assim é Deus com você. Então espere sempre o melhor. Aleluia. Eu quero ler mais uma passagem que está em Isaías 64:4. Olha só, nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Uau! E sabe que Paulo citou essa passagem em 1 Coríntios, um pouco diferente. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Ei, minha irmã, você nem pensou ainda. Meu irmão, você nem subiu no teu pensamento ainda, pois isso é o que Deus preparou para nós. Nós nem pensamos ainda, nós nem imaginamos ainda. Aleluia! É o que Deus tem para nós. Vença o desânimo, vença o desânimo. Olhe para a graça de Deus e para o favor de Deus na sua vida. Tem uma frase que eu escutei também esses dias e eu achei muito interessante. É de Albert Einstein. Ele dizia o seguinte, que a nossa vida, ela é mais ou menos como uma bicicleta. Na bicicleta, para você manter o equilíbrio, você tem que estar sempre pedalando. Você tem que estar em movimento. Porque se você parar de pedalar, você vai perder o equilíbrio e você vai cair. Assim é na nossa vida, queridos. Nós precisamos estar sempre em movimento. Nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Senão nós vamos perder o equilíbrio. Eu já tive momentos de que eu parei de fazer algumas coisas achando que ia melhorar. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque a minha autoestima foi para baixo, as minhas emoções foram para baixo e eu estava como que caindo. Então, para manter o equilíbrio, nós precisamos estar em movimento, nós precisamos pedalar, não podemos desanimar, não podemos parar de fazer as coisas. Temos que sempre esperar o melhor e planejar e aprender coisas novas, novas aptidões. Precisamos nos movimentar. Aleluia! O que eu quero falar com vocês é que existem coisas na nossa vida que, se você se posicionar, você vai experimentar e viver os sonhos e propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família. Se você insistir em ficar nessa situação, vai comprometer todo o teu futuro. Deixa eu dizer algo para você.
É tempo de viver uma nova estação. Aleluia. É tempo de viver uma nova estação. Não podemos ficar parados. Jeremias 8:7. Queridos, a palavra de Deus diz assim. Preste atenção aqui. Até as rolas, as garças e as andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. O que a Bíblia está nos dizendo? Que até as aves dos céus, elas sabem quando está mudando a estação, quando está mudando o vento. Elas não podem ficar mais naquele lugar, elas precisam se movimentar e sair daquele lugar. As aves discernem quando chega um novo vento, quando chega uma nova estação. E nós precisamos discernir que o Espírito Santo está soprando um vento novo sobre a tua vida. O Espírito Santo está soprando algo novo e você precisa se movimentar. Você não pode parar e ficar parado. Ei, o desânimo não pode te dominar. O teu passado não pode te dominar. As situações, circunstâncias e adversidades não pode te dominar. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Planos de paz. Aleluia, para vos dar um futuro e para vos dar uma esperança. O Espírito Santo nos diz que chegou uma nova estação na sua vida, uma nova estação na sua casa, uma nova estação sobre o teu ministério, uma nova estação sobre você. Por isso não podemos ficar parados. Oh, aleluia, aleluia.